Fala galera, continuando aqui o nosso curso, nessa aula a gente vai utilizar o Shooda Matchers para escrever menos códigos e fazer mais testes, tá? A gente adicionou essa gen lá no nosso TeamFile e nessa aula a gente vai aprender como é que a gente utiliza ela. Primeiramente, vou voltar para o meu editor de texto e aqui eu comentei tudo que a gente tinha feito na aula anterior, tá? Só para a gente não perder o raciocínio, depois eu vou apagar tudo isso, mas por enquanto deixa aqui só para a gente poder fazer as comparações. Então, antes da gente começar a mexer no Shooda Matchers, eu vou explicar só um detalhezinho aqui, porque é o seguinte, eu não gosto de usar subject, tá? Eu expliquei aqui o uso de subject, como é que o RSpec trabalha com os subjects, mas eu particularmente não gosto de usar subject para fazer testes aqui dentro. Dessa forma aqui, né? Passa um expect subject desse jeito. Para mim, eu prefiro utilizar o próprio nome aqui do objeto que eu estou criando, né? Como se fosse nesse caso aqui, que eu estou definindo um user pré-fabricado, né? E eu estou testando aqui embaixo esse user desse jeito, passando aqui uma chamada direta no objeto que eu criei. Só que, como eu já expliquei na aula anterior, esse tipo de procedimento ocupa mais memória, é um pouco mais lento e o RSpec ele oferece para a gente uma alternativa para a gente poder trabalhar com objetos nomeados desse jeito, que é o let, o método let. Eu vou vir aqui em cima e mostrar para vocês. Você escreve aqui let, abre parênteses e aqui dentro você vai passar um símbolo representando o nome do objeto que você quer criar. Então, por exemplo, o objeto user, aí você passa um bloco aqui dentro criando esse user. Então a gente criou aqui, né, deixa eu abrir o before aqui só para vocês verem novamente, o user a gente criou passando factory girl build user. A gente vai passar a mesma coisa, não precisa passar o factory girl mais, porque a gente já configurou para não precisar usar a palavra factory girl. Então a gente passa aqui build user, e aí eu vou criar como se você estivesse criando uma variável chamada user, que você pode usar aqui dentro, em qualquer local, né? Vou copiar isso aqui, por exemplo, e vou retirar esse arroba. Então, você está chamando, na verdade, esse user aqui, que é um método que o RSpec criou para a gente, chamado user, que faz referência a uma instância de um objeto user aqui que eu pré-fabriquei, da classe user, tá bom? Bom, tem um detalhe aqui sobre esse user, que é o seguinte, ele não cria esse objeto até a hora que você for utilizá-lo em seu teste. Então, se por acaso não tivesse essa linha aqui, vou comentar essa linha, a linha 11, chamando expect user responde to email, por exemplo, não tivesse essa linha, ele está definindo aqui em cima, mas não está criando nenhum objeto ainda. Ele só vai criar na hora que você chamar pela primeira vez aqui o método. Então, se você vier aqui passar a chamada expect user, né? É como se você tivesse um método user que está associado aqui a uma instância da classe user. Então ele só vai fazer esse tipo de, só vai instanciar essa classe aqui desse jeito, né? Chamar esse build no momento em que você chamar o user aqui embaixo. Enquanto você não chamar ele aqui embaixo, ele não faz esse procedimento. Está definido aqui, mas não foi executado. Para você executar à força, há momentos que você precisa criar objetos que não vão ser chamados aqui embaixo na hora do teste, mas que você precisa configurar alguma coisa antes, que você precisa criar ele à força. Então você passa uma exclamação depois do let. E aí desse jeito aqui, na hora que o teste estiver sendo executado, quando o RSpec bater nessa linha, ele vai de fato executar esse build aqui e associar ao método user, tá? Então, vamos deixar da forma que a gente definiu aqui antes, porque a gente não precisa que ele seja criado até a hora que a gente for utilizar, tá? Então, eu vou comentar essa linha e essa daqui. Vou trazer essa linha para perto do build, do let, só para a gente entender melhor. Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu chamo aqui o método let, defino o nome do objeto que eu quero, aqui eu construo ele de acordo com o meu factory girl e rodo o teste aqui embaixo em cima dele, tá? Então, se eu verificar aqui no meu terminal, vou limpar, vou chamar o teste novamente. Pronto, rodou o teste e funcionou, tá certo? Agora eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar o Shooda Matchers em nosso código, em que tipo de situação ele substitui várias linhas de código por uma só. Certo, primeiramente aqui eu vou criar um bloco dentro do meu teste aqui no RSpec chamado context e vou dizer o seguinte, quando eu vou imaginar que a gente vai trabalhar com o atributo nome, tá? Name
is blank. Como isso aqui é um bloco, eu coloco um do e um end. Aí você me pergunta, peraí, isso aqui, esse contexto aqui eu não tinha visto até agora. Então, isso é mais uma funcionalidade que o RSpec disponibiliza para a gente para flexibilizar os nossos testes. Você pode criar contextos para os seus testes e agrupar os seus testes dentro de um contexto. Então, nesse caso aqui, eu criei um contexto dizendo quando o nome é branco, tá? Quando o nome estiver em branco, quando você tiver um objeto com nome em branco, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que rodar os testes que estão aqui dentro desse contexto, tem a ver com esse contexto. Então, o contexto é basicamente isso, é um agrupador de testes ali que tem algo em comum, que são relacionados entre si. Nesse caso, eu vou definir aqui um before. A gente já viu o before. O before ele aceita aqui alguns parâmetros, né? Tem o parâmetro each, o parâmetro all. Enfim, esse parâmetro indica o seguinte: eu quero que esse bloco aqui seja executado antes de cada teste. Então, se eu quiser antes, eu boto aqui de cada teste, eu coloco um each. Se eu quiser antes de todos os testes, mas não antes de cada teste, eu coloco um all. Então, ele vai executar primeiro esse bloco e depois todos os testes que vierem aqui dentro vão rodar sem passar novamente por esse bloco. Mas o que eu vou querer fazer aqui, eu quero que seja executado antes de cada teste. Eu passo um each e cada teste que eu tiver aqui dentro, ele vai, antes de rodar esse teste, executar o bloco de código que tiver aqui para fazer alguma configuração para a gente. Geralmente a gente utiliza esse before só para preparar o ambiente do nosso teste e aqui dentro a gente chama o teste diretamente, tá? Então, um outro detalhe, você não precisa passar esse atributo, ou melhor, esse parâmetro each, porque por padrão, se você estiver fazendo um bloco before para cada teste, né, justamente para esse tipo de situação, você pode deixar em branco. E ele entende que você quer rodar esse bloco aqui antes de cada teste, tá bom? Ele é algo que ele já sabe por padrão, que se você não passar um parâmetro each, ele vai rodar o bloco de código aqui antes de cada teste que tiver aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de rodar o primeiro teste, eu vou preparar o ambiente. Como é que eu preparo o ambiente? Eu vou pegar o meu user, tá? Eu tenho um user aqui que eu criei aqui em cima, certo? E vou pedir para o name dele ficar em branco. Só que ele vai dar um problema para a gente porque a gente nem tem esse atributo name ainda. Então eu vou abrir aqui a minha classe user.rb. Se você apertar, vou dar um S aqui, se você apertar Ctrl, letra P, ele aparece esse buscador de arquivos, você digita o nome do arquivo que você quer, ele abre diretamente nesse arquivo, tá? Abriu o arquivo models user rb. E aqui dentro, no Ruby, eu posso definir atributos, que a gente chama de atributos virtuais, que não necessariamente estejam na tabela do banco de dados. Então, eu posso vir aqui definir um attr, no caso eu vou definir o accessor, name. Então, estou criando um atributo name lá para o meu model user, né? O meu objeto agora vai ter um atributo name. Vou voltar aqui e vou especificar que o nome vai estar em branco, tá? Por padrão, ele não vai criar o meu factory, ele não seta nada aqui para o atributo name, ele não configura nenhum valor para o atributo name. Então, ele por padrão é new, mas estou passando aqui blank só para a gente testar o que está aqui no contexto, que é o blank. E o que tem que acontecer se for em branco? Se for em branco, eu quero que o meu teste seja executado em cima do meu user e que a expectativa seja que o meu usuário não seja válido, ou seja, eu não posso criar um registro no meu banco de dados de um usuário, ou melhor, não posso nem salvar um registro de um usuário, não necessariamente no meu banco de dados, não posso salvar o registro se o atributo name não for informado na hora que eu estiver criando esse objeto. Aqui no caso está em branco, então se estiver em branco eu não quero que seja válido. Tá? Se eu rodar esse teste aqui agora, limpei minha tela, ele vai dizer para mim que falhou porque quando ele nomeia aqui o resultado de acordo com o que a gente escreve no contexto, baseado aqui na classe user. Tá? Então, usuário, pode ler isso aqui como se fosse um texto em inglês mesmo. Quando o usuário, quando o nome estiver em branco, espero que não seja válido. Então, ele vai dar uma mensagem para a gente correspondendo com esse
com a expectativa que a gente definiu. Usuário, quando o nome for branco, não deve ser válido. Só que está sendo válido, porque a gente não colocou nenhuma validação para barrar o meu usuário se ele não tiver um nome sendo definido. Então, para isso aqui passar, eu preciso vir aqui, chamar o validates, que validates presence of name, por exemplo. Tá? Então aqui agora eu estou barrando o meu objeto user se ele vier desse jeito aqui, tiver um nome em branco. Então se eu testar aqui novamente, agora ele passa, porque ele não está deixando salvar um usuário se o nome do usuário estiver em branco. Tá? Só que aí eu preciso testar para várias situações. Eu quero também que não permita quando for nulo. Então eu posso até copiar isso aqui. O contexto quando o nome quando for new. Então também não deve ser válido, né, nesse caso. Então eu vou vir aqui, rodo o teste novamente. E agora eu tenho 3 exemplos e os 3 exemplos estão passando porque o validates presence of ele já não permite também que você crie um objeto se o atributo dele estiver branco ou vazio, ou melhor, nulo. Certo, só que isso aqui fica um pouco verboso demais a gente fazer muito código para testar apenas uma funcionalidade. Então, para auxiliar a gente vai utilizar o ShudaMetrics para reduzir. A gente não precisa ter essa quantidade aqui de linhas de teste para fazer testes que são muito repetitivos. Você tem validação de presença, validação de se é número, se não é número, se está igual, se não está igual. Então, isso aqui você pode validar com o ShudaMetrics apenas em uma linha. Você pode vir aqui e passar each, expect, user, show. E aqui que entra o segredo. A próxima palavra que vem aqui é exatamente um método que o ShudaMetrics oferece para a gente. Você coloca aqui validate presence of name. Ou seja, eu espero que o usuário valide a presença do nome. Tá? Então eu vou comentar essas linhas aqui. E aí eu vou comentar também aqui a validação que eu faço, só para a gente ver primeiro ele falhando, depois a gente corrigindo o erro, a validação. Então a gente vai rodar o teste. E aqui ele fala, usuário deve validar que o nome não deva ficar em branco, né? Não pode ser branco ou false, que false é tipo nulo, o vazio. Então ele mostra que a linha que deu o erro. E o ShudaMetrics ainda oferece mais uma descrição um pouco melhor que para a gente. O usuário não está validando que o nome não deva ser em branco, né? Não deva ser ou falso, algum atributo parecido com falso. Então aquela validação que a gente fez na mão, ele faz para a gente em apenas uma linha. Eu vou agora corrigir aqui, eu vou liberar essa linha. Vou validar agora que o nome esteja presente. Tá? E vou rodar novamente o meu teste. E agora ele passa. Ou seja, a gente conseguiu retirar toda essa linha de código para reduzir para apenas uma. Tem um outro detalhe aqui ainda que é o seguinte, como você está testando comportamentos específicos aqui de uma instância no usuário que você não precisa configurar o user, né? Nesse caso aqui, uma instância vazia do user já serve para fazer o teste, porque o que acontece? O ShudaMetrics vai pegar esse objeto que está sendo testado e vai configurar de uma forma que possa verificar se está passando ou não o nome. Então esse before aqui que a gente está fazendo, especificando que o nome seja em branco, depois que o nome seja nulo e testando, ele faz isso para a gente por debaixo dos panos. Se você vier aqui no terminal e olhar, ele fala, depois de configurar o nome para nulo, o Matcher esperava que o usuário fosse inválido, mas em vez disso ele é válido, ele está sendo válido. Esse aqui foi na hora que o teste falhou. Então ele especifica até aqui que ele está fazendo esse tipo de teste que a gente faz na mão, ele faz essa configuração aqui para a gente por debaixo dos panos. Então ele faz uma alteração no objeto que está sendo testado para que o objeto fique de uma forma que não deveria ser, né? No caso com o nome inválido, e verifica se você está validando a presença dele depois que ele alterou esse objeto, certo? Então, ele pega uma classe do jeito que está aqui e faz essa modificação para a gente não precisa preparar o ambiente como a gente fez aqui para poder rodar o teste em cima. Nesse tipo de caso, eu posso simplesmente modificar essa chamada aqui, especificando o meu usuário, e usar aquele código anterior que a gente utilizou, ou melhor, is
expected to, ou seja, ele subentende que está testando uma instância do usuário e configura essa instância do usuário aqui de forma que ele possa rodar esse teste e validar a presença do nome. Eu não preciso passar o meu próprio usuário. Então, quando a gente estiver testando utilizando o ShudaMatchers, é muito comum a gente utilizar esse tipo de chamada aqui. Se eu quisesse validar também a presença do e-mail, eu posso copiar essa linha, passar e-mail. Você tem também, digamos que você tivesse um atributo idade, por exemplo, né? Sei lá, não é muito comum você passar a idade, você passa a data de nascimento, mas só para a gente ter como exemplo. Então, você podia aqui validar a numeralidade da idade. Então, validates numericality of age. Enfim, tem uma série de outros métodos que o ShudaMatchers oferece para a gente poder testar. Então agora a gente vai configurar a nossa classe user para utilizar o ShudaMatchers aqui. Você vai ver que a gente vai economizar bastante linha, tá? Vou deixar aqui, vou limpar todos esses códigos comentados que a gente não precisa mais. Então vamos lá. Na verdade o nome aqui não precisa validar a presença porque não é um atributo que não agora a gente vai validar, mas da forma que está aqui não é o jeito que a gente vai utilizar, tá? A gente nem tem um atributo name ainda no banco, na tabela do nosso banco. Aqui a gente está usando um atributo virtual. Deixar somente a validação de e-mail aqui e vamos configurar algumas outras validações que o ShudaMatchers oferece para a gente. Então, a primeira delas é a seguinte. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Aqui eu estou validando a presença de e-mail. Eu também quero validar a unicidade desse e-mail. Então, eu tenho um método aqui, validates uniqueness of email. Ou seja, ele valida para a gente que o e-mail seja único. Ele valida para a gente não. Ele testa se a gente está validando em nosso model aqui se o e-mail é único, né? Eu não posso ter dois usuários cadastrados aqui no meu sistema utilizando o mesmo e-mail, tá? Eu vou ter uma outra validação que é validate confirmation of password. Ou seja, verifique se o meu módulo está validando a confirmação do password, né? Porque você passa o password e password confirmation. Então, ele verifica isso. Se eu tenho outro atributo lá com o nome password confirmation, que ele está batendo um com o outro quando eu estou tentando alterar ou salvar uma senha para o meu usuário. E aqui para fechar, uma outra validação. Tá? Isso aqui é para validar se, como eu coloco lá, o próprio device ele coloca umas regras para validar o e-mail, se é válido ou não, né? Se você está colocando uma string num formato padrão de e-mail. Eu estou apenas testando essa validação deles, né? Para que esse tipo de formato aqui passe. Tá? Se você rodar aqui agora os seus testes, novamente, limpei a tela, chamei o AirSpec e aí ele vai rodar para a gente. Bom, quando a gente roda o teste, o AirSpec vai dar um erro aqui para a gente. Por quê? Porque a nossa validação ela não pode ser case sensitive, né? Ou seja, deixa eu voltar aqui para o meu editor. É porque aqui o device ele não se importa se você está passando costa@nonato.com ou costa com C maiúsculo @nonato.com C maiúsculo também, por exemplo. Isso aqui são strings diferentes, tá? Se você trabalhar com case sensitive, isso aqui é diferente um do outro. Só que para o device, ele não vai deixar passar se você essa string aqui embaixo, se já tiver no banco de dados essa string aqui de cima, tá? Ele não vai deixar passar, ele não é caso sensitivo. Então, para o teste funcionar, eu preciso indicar aqui que a validação de unicidade do meu e-mail ela é case insensitive. Agora a gente volta aqui no terminal, roda o teste novamente. E agora passou, tá certo? Então, para essa aula, isso é tudo. Eu vou colocar no meu Git essas alterações que a gente fez, né? Vou colocar aqui Git status só para verificar os arquivos que foram alterados. Vou adicionar ele aqui no meu commit. Git commit -m. Vou colocar aqui adding ShudaMatchers for users specs. Então, beleza, galera. Na próxima aula a gente vai criar os nossos controllers e fazer requisições HTTP, fazer testes também em nossos controllers e validar se o comportamento do controle está correto, tá bom? Aguardo vocês lá. Valeu, um abraço, até mais.
Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com um cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é DESCODIFICANDO, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.